Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Raifran Batista, pela graça de Deus, faço parte do Conselho de Missões da nossa SEADEMA e atualmente pastoreando a Assembleia de Deus em Santa Inês, que inclusive é uma das igrejas parceiras da nossa SEMADEMA. Estou chegando até você através deste pequeno vídeo para comunicar-lhe uma palavra sobre a importância da obra missionária nos dias em que vivemos. A obra missionária sempre foi preponderante aos olhos de Deus durante toda a existência da Igreja de Cristo. Mas, para corroborar a importância desse tema, em Mateus, no capítulo 9, versículos 35 a 38, está aqui uma das descrições, uma das afirmações mais objetivas do Senhor Jesus sobre o tema. A descrição de Mateus, a informação de Mateus é a seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Em primeiro lugar, nesse texto, observamos o grande desafio de Jesus. O texto diz que ele percorria todas as cidades e povoados. Perceba que missões envolve movimento, deslocamento. É necessário que haja disposição para ir, para estar lá, para chegar até lá, onde tem alguém precisando ouvir. Aqui está a palavra do eterno Deus especificando para mim e para você o exemplo de Jesus. Jesus tinha um ministério público e um ministério privado, particular. No seu ministério público, Jesus fazia 3 ações aqui informadas, como também informadas em Mateus, capítulo 4 e o versículo 23. O texto diz que Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. Enquanto fazia este trabalho de modo público, atendendo às multidões, Jesus anunciava o reino de Deus, a sua mensagem, o conteúdo do evangelho puro e simples. O reino de Deus é chegado a vós, dizia Jesus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Mas, em particular, Jesus treinava os seus discípulos, preparava-os para que dessem continuidade à obra depois que ele houvesse concluído o seu ministério. Em primeiro lugar, se destaca no versículo 35 o desafio de Jesus. Qual era o desafio de Jesus? Percorrer todas as cidades e povoados. Dizem alguns geógrafos que estudam o Novo Testamento e a geografia daqueles dias, que em Israel havia pelo menos 208 povoações, entre cidades e povoados, 208 localidades. Jesus ia em todas elas. Mas logo a seguir, Mateus nos apresenta a visão missionária de Jesus. Vendo ele as multidões,
é necessário que haja visão. A igreja precisa ter a visão missionária. Os líderes precisam ter visão missionária. Os secretários de missões, os mobilizadores de missões, os promotores de missões, os mantenedores de missões, os intercessores e especialmente aqueles que são enviados. Todos precisam ter esta visão que Jesus teve. Ele viu as multidões, ele percebeu a necessidade, mas não só isso, ele sentiu compaixão. Aqui temos o terceiro ponto importante do texto. Primeiro, o desafio de ir, o desafio de alcançar. Em segundo lugar, o desafio de ver, o desafio de enxergar a necessidade. Em terceiro lugar, o desafio de sentir compaixão. Jesus teve compaixão das multidões. É necessário para a igreja que abraça este desafio missionário que não somente esteja disposta a ir, que não somente veja a necessidade, mas também que sinta o amor de Deus pelas pessoas, que sinta a mesma compaixão que Jesus sentiu pelas pessoas. Os pastores precisam ter essa compaixão, os líderes de missões precisam sentir essa compaixão, os intercessores, os mantenedores, os promotores, sim, todos os que estão comprometidos com esta obra e muito especialmente aquele que se dispõe a ir, que se dispõe a levar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Mas logo a seguir, o texto também nos fala da conscientização do desafio. Jesus afirma: na verdade, a seara é grande e são poucos os ceifeiros, são poucos os trabalhadores. De fato, a seara sempre foi grande, grande geograficamente, grande em extensão, portanto, grande em desafios, grande em dificuldades, em necessidades, grande também nos embates espirituais, grande em vários sentidos. E os trabalhadores são poucos. Poucos os que se dispõem, poucos os que têm a visão necessária para desenvolver tal trabalho, poucos que sentem compaixão, poucos que estão dispostos a dizer como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas, logo em seguida, depois de apresentar o desafio missionário de Jesus, depois de apresentar a visão missionária de Jesus, a compaixão missionária de Jesus, a conscientização missionária de Jesus, o próprio Jesus apresenta uma solução. E a solução é: rogai ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Precisamos fazer esta obra enquanto é dia, porque o próprio Jesus afirmou: a noite vem, quando ninguém pode mais trabalhar. Ainda há muitas terras para serem alcançadas em nosso estado. Ainda temos muitas comunidades sertanejas, quilombolas, ainda temos várias comunidades ribeirinhas, ainda temos várias pessoas que moram em alguns povoados distantes e isolados dos grandes centros que precisam ser alcançados. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas se houver a visão missionária de Jesus, a disposição missionária que Jesus tinha de ir, e perceba que naqueles dias, tanto Jesus como os apóstolos não dispunham da tecnologia, dos meios de transportes e nem dos recursos que a igreja dispõe hoje. Se você sente, se você percebe, se você vê e se você tem esta conscientização missionária, abrace esta causa. Está chegando aí mais uma mobilização missionária da Assembleia de Deus no estado do Maranhão.
A Secretaria de Missões da nossa SEADEMA se propõe, mais uma vez, a alavancar este grande projeto em todo o estado do Maranhão. Contribua, ore, envolva-se, comprometa-se, esteja disposto a pagar o preço que for necessário, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma tem um valor tão extraordinário para Deus, que quando uma delas se arrepende, há festa no céu. Esse texto é um dos textos mais apropriados para o momento em que nós estamos vivendo, cheio de dificuldades, cheio de desafios, mas se houver obreiros dispostos a atender o comando do Rei, a obra será feita para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. A Secretaria de Missões da nossa convenção fará a mobilização este ano em 2 datas especiais, 5 de julho e 13 de setembro. Envolva-se, participe, divulgue este projeto e faça parte deste grande exército que está contribuindo para aumentar o número de salvos na terra, fazendo discípulos para Jesus e cumprindo a grande comissão. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém.